Olá, meus irmãos, um bom dia a todos e uma boa semana. Estamos aqui para iniciarmos mais uma leitura de uma passagem bíblica e eu queria convidar todos os meus irmãos para abrirmos as Escrituras e formos lá no Evangelho segundo João. O capítulo é o 3 e o versículo é o 8. E Deus nos fala: o vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. A gente foi iniciar, meus irmãos, a leitura lá do capítulo 3. Nós temos como tema um novo nascimento. Aquele diálogo bastante conhecido que já ouvimos muitas vezes em pregações nas congregações espalhadas pelo mundo, entre Jesus e Nicodemos, que é o fariseu. Mas um fariseu, meu irmão, que entendeu e compreendeu, graças à revelação divina, de quem era Jesus Cristo, de que havia algo diferente nele, de que ele não era simplesmente só mais um daqueles vários outros que já tinha vindo, que para quem não sabe, muitos Cristos que está em grego, significa ungido, o Messias, o Machia em hebraico. E muitos se levantaram em Jerusalém, Israel, como o Messias, como ungido de Deus. Mas aquele que Nicodemos haveria de querer se encontrar, na calada da noite, às escondidas, ele entender e compreender de que se tratava de um homem diferente, de que se tratava não apenas de só mais um, de muitos que se levantavam se intitulando como Cristo. E diante daquele diálogo, Nicodemos pede para que Jesus o revele algumas coisas. E nós sabemos que Jesus Cristo disse para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E dentro da sua visão humana, dentro da nossa visão humana que é limitada, ele não compreende o que é o nascer de novo. Por isso que ele fala lá no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Dentro da ótica humana, meu irmão, é impossível que a gente retorne ao ventre de nossa mãe. Mas para Deus, nada é impossível. Nós estamos falando aqui de um nascimento espiritual. Como eu irei compreender as coisas espirituais se eu não entendo as coisas do mundo, as coisas carnais? Como eu posso dizer que sou cheio do Espírito de Deus, da pessoa de Jesus, se eu não compreendo as coisas espirituais? Ou se eu tenho medo, muitas vezes, muitos irmãos ainda têm medo, receio das coisas espirituais. Mas olha o que Jesus fala para Nicodemos, no capítulo 5. Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro. Esse eu vou dizer com as minhas palavras: ó Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer novamente não é voltar para o ventre de sua mãe, não é simplesmente ir para um rio, ou a praia, ou uma piscina e se banhar novamente e descer as águas e dizer que foi batizado e nasceu novamente. Se verdadeiramente não houver um derramamento do Espírito sobre a tua vida, sobre a tua pessoa, se verdadeiramente, meu irmão, tu não mudares, não sofrer a metanoia, a mudança, mas essa mudança só vai acontecer se verdadeiramente tu estiveres com Cristo. Se tu for templo e morada do Espírito de Deus.
não religioso, não cheios de doutrinas e de dogmas, não atrelado à religião ou à congregação, mas atrelado ao Cristo. Aquele que falou com Nicodemos nos fala agora. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Tu te surpreendas pelo fato de eu haver dito, a vez de nascer de novo. Tu te surpreendas, meu irmão, pelo fato de Jesus dizer, a vez de nascer de novo. Esse é o momento de nascermos de novo, de mudarmos as nossas atitudes, de vivermos verdadeiramente a palavra, não só escutá-la, mas vivê-la. E tudo isso nos serve, porque a palavra tem que se iniciar em mim, para que chegue até você, meu irmão. E o versículo 8, Jesus fala, o vento sopra onde quer, tu escutas o seu som. Nós escutamos o som do vento, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Jesus está dizendo que, da mesma forma que o vento sopra, não sabemos para onde ele vem, nem da onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Nós não sabemos, nós não temos poder sobre as nossas vidas. Deus sim, Ele sabe de tudo. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos se poderemos estar aqui, porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que verdadeiramente são guiados pelo Espírito de Deus vão entender. Replicou-lhe Nicodemos, do versículo 9, do capítulo 3 do Evangelho de João. Como pode acontecer isso? Ele fez uma pergunta a Jesus. Jesus lhe explicou-lhes. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Jesus está falando dele próprio, que ele assegura e fala daquilo que ele conhece e daquilo que ele testemunha, de que ele era o Filho de Deus, de que ele era aquele que havia de vir, que ele era o prometido, de que ele verdadeiramente era o Messias. Porque muitos outros haviam se levantado através de revoluções, através da força do braço, ou até do poder e da sua colocação dentro da sociedade daquela época. Jesus veio como um homem simples, de uma terra que ninguém daria nada, como o profeta fala, a Galileia dos gentios, uma terra que ninguém iria, meu irmão, esperar nada, como um dos discípulos de Jesus fala, Natanael, pode vir algo bom da Galileia? Mas veio o Cristo. O próprio Deus escolheu nascer numa terra infértil, numa terra que ninguém daria nada, no meio dos pequenos, no meio dos que ninguém sequer virou o rosto para olhar, no meio dos pobres, dos miseráveis, dos ignorantes, porque ele torna as coisas sãs desse mundo loucas. Ele confunde os sábios desse mundo. Ele só revela a quem ele quer, meu irmão. Está na hora de buscarmos a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. E ele continua falando. Jesus, se falando de assuntos da terra não me credes? Se Jesus estava falando de coisas da terra, Nicodemos não estava entendendo, não cria, né, as pessoas. Inclusive Nicodemos, por isso Nicodemos pediu um encontro particular às escondidas com Jesus. Como crereis se vos falar das celestiais? Como iremos compreender, meus irmãos, as coisas espirituais do reino de Deus? Muita gente está esperando uma cidade de ouro, né? Acha que vai pisar numa cidade de ouro. Ali, meu irmão, não é literal, ali é uma metáfora. O ouro é físico.
O ouro não é nada diante daquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, a cidade lá, ela é de algo sobrenatural, extraordinário, que vale muito mais do que todo o ouro da terra, meu irmão. Está na hora da gente buscar crescer na graça e no entendimento de Deus. E Jesus fala: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. E ele complementa: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho do Homem havia de ser levantado, para que todos que nele crescem tivessem a vida eterna. Mas muitos têm trocado a vida eterna pelo nada desta terra. Então, meu irmão, reflete nesta palavra. Procura ter intimidade com Deus. Replica este vídeo a outros irmãos. Eu vejo tanta coisa aí no YouTube, na internet, tanta bobagem, com milhares de visualizações, enquanto a palavra de Deus está sendo desprezada e descartada. Não porque sou eu, pode ser qualquer outro. Se fosse um famoso, um Pablo Marçal da vida, teria milhares e milhares, porque usa o nome de Deus, comercializa o nome de Jesus, em benefício de si próprio, de arrecadar dinheiro nesta terra, quando ele não terá a oportunidade, se não houver arrependimento e mudança, de conhecer aquilo que vale muito mais do que o ouro e de que todas as coisas materiais e de valor deste mundo. Fique na paz, meu irmão. Que Deus te abençoe. Se torne um propagador desta palavra. Se torne um discípulo de Cristo. Amém.